Boa noite a todos. Boas-vindas, quero dar boas-vindas a todos que estão aqui com a gente essa noite, nossos congressistas, nossa diretoria, professora Luciana e todos vocês presentes. É com muita alegria que eu começo, dou as boas-vindas a vocês. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. E esse nosso evento, nosso congresso, é o segundo congresso de ensino de pediatria da SOPERJ. Ele foi feito com muito carinho. Eu quero aqui agradecer a minha diretoria pelo apoio, em especial a Maria Marta, a professora Ana Tereza, a Áurea, ai, meu Deus, eu estou até nervosa, gente. A Beth, a Elizabeth Parente, a Clarice, Beth, Patrícia Corrêa também, que está aqui com a gente. E a gente pensou muito assim, fazer um congresso de educação em plena pandemia, com tantos assuntos importantes, vacina, volta às aulas, síndrome multissistêmica, enfim. Nós já falamos sobre tudo isso, né? Nossas videoconferências, e a Sociedade Brasileira de Pediatria está incansável, tanto nos documentos científicos, quanto nas videoconferências também, falando, abrangendo de todas as formas essa pandemia. Mas esse desejo de fazer um congresso de educação, ele já era desde a minha posse, lá atrás, e, enfim, foi uma promessa que eu fiz durante a posse, que eu queria fazer esse congresso. Então, esse congresso é um xodó dentro da nossa diretoria. Por quê? Porque a gente acredita que educação é muito importante, é essencial. E nós eu sou formada na década de 80, lá atrás. Então, quanta coisa mudou. E o ensino, ele dentro de todas as práticas, né? O ensino ele vem crescendo, ele vem se adaptando aos novos tempos. Então, é importante falar sobre isso. E é com muito carinho que essa programação foi feita, porque ela abrange, ela abrange vários setores, vários pontos até de dúvidas, né, e na formação, de uma maneira geral. A gente está muito feliz que a gente tem os ligantes de pediatria aqui com a gente, que vão fazer a produção, vão mostrar o seu trabalho. Temos monitores, temos internos, temos residentes, temos professores, temos médicos de uma maneira geral, porque estando num hospital universitário ou estando em algum outro hospital, você tem contato com residentes. Então, acaba sendo um preceptor de alguma forma. Então, é importante falar de todas as formas de aprendizado. Então, assim, eu quero dizer para vocês que ao longo do congresso nós teremos sorteios de cursos, sorteios de livros, sorteios de Consoperj. Hoje o nosso congresso que se realizará em maio do ano que vem, em maio de 2021, se Deus quiser, com vacina presencial, é a nossa ideia, né? Que já seja um congresso presencial, vamos tentar. E então faremos sorteios e também de livros da SOPERJ, nossa série da SOPERJ. Então, já quero pedir aqui os pediatras que estão aqui nos vendo, que se associem à sociedade. Nós temos uma sociedade forte, uma sociedade que está com a doutora Luciana no seu segundo mandato e, assim, fazendo um trabalho brilhante e produzindo muita coisa importante, muito produto científico de qualidade. Nós temos uma sociedade atuante, que a sociedade, o Ministério, os nossos governantes ouvem a nossa sociedade, a gente é incansável, então, assim, através das nossas falas, a gente, além de levar a informação para a população,
de levar informação para os nossos pacientes, a gente também muda a cabeça, sim, de muita autoridade. Então, assim, a gente... E quem está na sociedade está protegido. Eu acho que nós somos uma... Assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, atualmente, é muito forte. Então, assim, tem uma tradição sempre de presença, mas ela tem ficado cada vez mais forte nos últimos anos e cada vez mais presente. Então, assim, eu peço a todos que estejam aqui que continuem associados, futuros pediatras se associem à Sociedade Brasileira de Pediatria, façam a prova de título e também se associem, uma coisa não está vinculada à outra, pode se associar logo assim que começar a entrar na pediatria, tá bom? Então, não vou me alongar mais. Então, boas-vindas novamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser, assim, 4 dias, assim, bem maravilhosos, intensos, bem diversos. Vai ser muito, muito bacana, tá? Bom, agora eu quero passar a palavra para a doutora Luciana. Ela vai falar a conferência de quais as competências para as futuras gerações de pediatras. Olha que tema importante. E antes de passar para ela, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que são os patrocinadores Master, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva Pediátrica, a Faculdade Estácio de Sá, a Mustela, Jaleco, que é uma empresa também que está aqui, que vai fazer sorteio, e o Grupo GEM. Mas nossos patrocinadores master é a Universidade Estácio e a Rede DOR, tá? Então, muito obrigada. A doutora Luciana Silva, ela é nossa querida presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela agora acabou de assumir uma posição que só nos enche de orgulho e de alegria, que ela agora é vice-presidente da Sociedade Brasileira, da AMB, né, a Sociedade Médica Brasileira. Ela também é professora de gastroenterologia pediátrica da Universidade da Bahia. Muito obrigada, Luciana, que encontrou um espaço na sua agenda assim concorridíssima para estar com a gente essa noite. Obrigada. Boa noite, Kátia. Boa noite, Maria Marta, Clarice, Ana Tereza, todos os amigos da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Boa noite aos residentes, aos internos, aos estudantes, aos monitores que aqui estão. Acho que é muito interessante essa ideia que Kátia trouxe com esse congresso para reflexões sobre aprendizado e sobre o ensino da pediatria nos dias atuais. Porque nós estamos em tempos de pandemia e nada melhor do que refletirmos sobre uma série de aspectos das nossas vidas, né? Então, eu, como aluna que fui, residente e professora que sou, e presidente atual da Sociedade Brasileira de Pediatria, tenho conversado com muita gente no Brasil todo e eu gostaria de começar com as palavras do autor que eu gosto muito, Guimarães Rosa, que era médico e um dos grandes escritores, onde ele dizia, naquele livro Grande Sertão Veredas, que sábio não é quem ensina, sábio é quem aprende. E eu vi com muita alegria que a apresentação de Maria Marta é exatamente o que os professores aprendem com os alunos, porque nós que somos professores aprendemos todos os dias. Então, eu quero começar essa apresentação que eu pensei de fazer para o residente, mas que também é igual para o interno, para o estudante, para o ligante de pediatria. Eu vou, então, compartilhar a minha tela e nós vamos tecer alguns comentários. Tá? Ser residente de pediatria, ser interno de pediatria e ser ligante, estudante de pediatria, nos remete a uma série de questões, não é? E eu tenho convicção plena de que aqueles que se veem descobertos pela pediatria raramente deixam a pediatria de lado, porque nós sabemos que a maioria das pessoas que se encanta com a pediatria
continua a ser pediatra. Eu estou com uma dificuldade que eu não estou conseguindo passar a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Eu não estou conseguindo passar, Rafael. Você me ajuda? Clica no slide, doutora, tenta com o mouse, ou clica no slide e tenta com a sua setinha novamente. Agora. Então, a primeira pergunta que eu acho que é interessante nós trazermos aqui é a seguinte: quais são as características que cada um de vocês se lembra em um bom médico e em um bom preceptor? Será que nós podemos nos aprimorar como estudantes ou como profissionais e como pessoa? Eu acho que essas duas perguntas vão nos levar a respostas muito importantes, exatamente para que nós possamos refletir qual é o tipo de médico que eu quero ser, qual é o tipo de pediatra que eu quero ser. Porque a primeira pergunta vai nos lembrar de um exemplo, e nada é mais forte do que o exemplo. Um bom professor, um bom preceptor, ensina com as aulas que ele dá, ensina com as palavras que ele diz, mas ele ensina muito mais com o exemplo que ele dá. E é baseado nesse exemplo que o estudante começa a admirar e começa a introjetar determinadas características. Então, é importante que vocês também se coloquem no lugar de um paciente ou no lugar de um familiar que teve doente e se lembrem de quando foi que vocês viram um bom médico atuando. Qual foi a característica desse médico que mais chamou a atenção de vocês? Seguramente foi a atenção que esse médico deu ao paciente, como ele ouviu esse paciente, como ele examinou esse paciente, né? Então, a questão do exemplo fala mais alto do que qualquer palavra. Em seguida, essa outra pergunta, se nós podemos nos aprimorar como profissional, como pessoa, eu, otimista, convicta que sou, penso que sim, nós podemos sempre nos tornar pessoas melhores, profissionais melhores. E, para isso, nós precisamos ter um tempo diário, idealmente, para pensar no que nos acontece e para aprender com os nossos erros, com os erros dos outros e refletir em como se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que essas duas perguntas são muito importantes. E aí eu pergunto aos mais velhos e pergunto aos mais jovens também, que você deve se lembrar dos seus preceptores e dos seus mentores. Aqui eu era uma jovem residente, e isso tem muitos anos, mas eu queria que os jovens e que aqueles que têm um pouco mais de idade se lembrassem quem foram os preceptores, quem foram os mentores que os impressionaram, ou que os fizeram admirar e que vocês escolheram como um modelo. O modelo é muito importante para a criança, sobretudo para o adolescente, e também para o jovem estudante, para o jovem médico, né? E nós sabemos que o preceptor é um pouco diferente do mentor. O mentor tem um sentido mais amplo, né? E ele tem um significado muito especial na vida das pessoas. Aqui eu tenho muito orgulho de mostrar essa foto, que foi uma das mais recentes que nós tiramos com o nosso grupo da gastropediatria na Universidade Federal da Bahia, onde há os preceptores, os pós-graduandos, residentes, estudantes e dois ligantes. E eu acho que esse ambiente de convívio contínuo com os mais jovens é extremamente enriquecedor para os professores. Claro que nós temos que ter em mente que essa é uma coisa muito importante, que a educação se divide sempre em duas partes. Educar as habilidades e educar as sensibilidades. Porque, sem educar as sensibilidades,
todas as habilidades são tolas e sem sentido. Então, eu preciso aprender como eu vou entubar um paciente. Eu preciso aprender como eu vou drenar um líquido acítico. Como é que eu vou fazer uma punção lombar. Mas isso só tem sentido se eu também aprender a ouvir a criança, o adolescente, a sua família, me colocar no lugar deles, entender qual é a classe socioeconômica da qual eles fazem parte e fazer uma percepção ampliada. E nós sabemos que o médico e o preceptor, o estudante, o profissional que cuida de vidas e de pessoas precisa ter competências essenciais e competências transversais. E aí é que está exatamente a ferramenta para que um médico seja mais bem-sucedido do que outro. Entre as competências essenciais para qualquer médico está, claro, saber fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e a prevenção adequadas e saber transferir os conhecimentos, né? Entre as competências transversais, é muito importante que o médico tenha a sua própria doutrina clara, que tenha autoestima, que faça um planejamento da sua carreira, que entenda também de gestão e liderança, que entenda do cliente. Hoje em dia é fundamental que ele tenha noções de comunicação, de marketing e que ele domine as novas tecnologias, né? De alguns anos para cá, houve um crescimento muito grande das tecnologias que o médico tem que usar como ferramentas para auxiliar no diagnóstico, para auxiliar no tratamento. No entanto, medicina ainda é uma coisa, uma profissão que está acima da questão tecnológica, que está ligada à arte, à percepção, à tecnologia e às características humanísticas. Então, que ferramentas e instrumentos nós necessitamos para lidar com os desafios? Claro que as ferramentas são diferentes do tempo em que os escritos estavam no pergaminho e que os escritos agora estão no tablet ou no celular. Mas é importante a gente entender que, por trás de todas as nossas ações, sempre tem um princípio, uma doutrina. E o exercício de cada um individualmente encontrar sua própria doutrina é fundamental, porque aí a pessoa vai empregar seu livre-arbítrio, sua reflexão, sua sensibilidade e a sua forma de estar no mundo e de atuar como médico pediatra. Então, é a doutrina que vai dar acesso à beleza e à gratificação da prática pediátrica. Então, doutrina, etimologicamente falando, é um conjunto de princípios e normas que servem de base ou para um sistema religioso, ou filosófico, ou científico. E aí é interessante, e nós fazemos esse exercício sempre com os internos e os residentes, para que cada um enumere o que é importante na doutrina de um pediatra. E aqui nós compilamos, de acordo com as respostas desses alunos, de que a verdade é muito importante, a justiça, a empatia e ampliação da consciência, o conhecimento, o compromisso, a beleza e o respeito, a gratidão e a gentileza, o fato de poder rever posições e, algumas vezes, voltar atrás, entender o argumento que é contrário ao nosso e saber ouvir com atenção. E, seguramente, o médico que sabe ouvir com atenção, ele vai ter mais sucesso na prática médica. Ele vai ter mais sucesso na equipe multidisciplinar onde ele trabalha. Ele vai ter mais sucesso nas aulas com seus alunos, né?
E que estratégias de comunicação? Eu acho que isso devia ser uma disciplina a ser cursada no curso médio, porque algumas pessoas aprendem isso de maneira instintiva, né? Mas existem estratégias de comunicação. Quando alguém procura um médico, ou precisa de uma orientação de prevenção, no caso do pediatra, ou precisa de um tratamento, e a pessoa quer que o pediatra tenha atenção, né? Que esteja ali presente naquele momento. Existem algumas estratégias de comunicação que os professores sabem, porque isso está nas técnicas pedagógicas também. Então, o fato de ter alguém falando e você ficar em silêncio, isso também demonstra empatia, desde que você faça contato com os olhos, que você mostre que você está atenta. Uma escuta atenta é o melhor presente que você pode dar a alguém. O fato de você transmitir a aceitação, de vez em quando balançar a cabeça, significa que você está prestando atenção ao que a pessoa diz. Quando a pessoa começa a discorrer sobre algo, sobre o sintoma, sobre o comportamento da criança, é interessante que, de vez em quando, você faça perguntas relacionadas. Isso também indica que você está atento. É muito importante que o estudante, o residente, comecem a fazer exercícios de uma boa história, de um bom exame físico, de um bom raciocínio clínico, suspeita diagnóstica, diagnóstico diferencial, e que depois possam começar a treinar, fazer um esclarecimento detalhado para a família e para os pacientes sobre o que está ocorrendo de maneira simples e concisa. Então, esse retorno eficaz, conciso, é muito importante. E uma coisa importante também que ajuda a todos se comunicarem é a própria pessoa identificar seus próprios preconceitos. À medida que nós vamos identificando nossos preconceitos, nós também conseguimos nos livrar deles ou entendê-los melhor e facilitar a comunicação com as outras pessoas. Então, depois dessas palavras, nesse slide, eu gosto sempre de perguntar: pense em alguém com quem você se comunica bem. Quem é a pessoa que lhe escuta de um jeito que você gosta? Por que que isso acontece? Eu acho que quando a gente faz essa reflexão, eu acho que nós podemos nos tornar melhor comunicadores. Outras características importantes, enquanto nós estamos colhendo a história, fazendo a consulta, orientando as famílias, trabalhando com os colegas, é respeitar as individualidades. As pessoas não são iguais, mas nós temos que compreender as pessoas e temos que ter sempre, né, um cuidado especial com o prontuário a ser preenchido, ter atenção contínua na realização dos procedimentos, fazer com cuidado, sobretudo na questão de prescrição e administração de medicamentos. Isso é fundamental na infância. É também muito importante que os grupos de aprendizado, onde hajam residentes, internos, estudantes, e mesmo entre grupos de pediatras e outros profissionais, que se façam discussões periódicas sobre os casos atendidos, identificando falhas, fazendo aprendizados, melhorando o preenchimento do prontuário e fazendo uso de técnicas de educação para adultos. A interlocução com os outros membros da equipe é muito importante e, às vezes, uma comunicação inadequada pode pôr tudo por água abaixo. Então, existem coisas que nós temos que nos lembrar. Quando o paciente chega para ser avaliado, ele também avalia o médico que o está atendendo. Então, é muito importante que você desligue o celular, saia do computador, não fique ouvindo, olhando para outro lugar, atendendo o telefone toda hora.
porque o médico, o paciente também avalia o médico que o está atendendo. Se o médico olha no relógio toda hora, ele também vai identificar que o médico está com pressa, que não está interessado, né? E o aprendizado contínuo é que vai fazer você se aperfeiçoar a cada dia. Então, é importante que você tenha uma noção da rotina da sua atividade como médico, que existe uma disciplina e uma hierarquia, porque os ritos são sempre muito importantes e eles existem por uma razão, exatamente para você se sentir parte de uma equipe, que é o melhor trabalho de todos. Então, conscientizar os residentes, os internos, os ligantes, os monitores, é muito importante. Claro que nós vamos ter que discutir as questões sobre a clínica pediátrica, sobre a fisiopatologia das doenças. Temos que conhecer os medicamentos com muita profundidade, sobre suas interações com outras drogas, seus efeitos colaterais, sua prescrição adequada. Precisamos entender a psicologia do crescimento da criança, desde o recém-nascido até o adolescente, quais são os momentos que a criança passa no período de lactente, de pré-escolar, de adolescente. Precisamos valorizar e respeitar as pessoas, utilizar as evidências bibliográficas para sempre ter uma análise crítica e basear as suas prescrições em evidências científicas bem analisadas e ficar sempre atento que nós só ganhamos experiência tendo experiência, fazendo, repetindo, refletindo e mudando. E aí, tentando entender também como é que nós temos as nossas atitudes, a nossa postura e a nossa competência. Então, o autoaprendizado é um aprendizado continuado. Eu preciso sempre de reavaliação. E aí, eu preciso compartilhar o aprendizado e as dúvidas. Porque nós sempre dizemos que o conhecimento só tem razão quando ele atinge dois objetivos. Quando ele é compartilhado e quando ele beneficia alguém, né? Então, por isso é que nós fazemos os congressos, que nós fazemos os seminários, para que o pediatra, cada vez mais, esteja apto, capacitado a atender melhor os seus pacientes. Saber trabalhar em equipe é indispensável, porque ninguém sabe tudo. Cada um pode trazer um argumento que nos enriqueça, mesmo que seja contrário a nós, né? E ter um bom mentor, ou mais de um, é uma maravilha, porque um mentor é diferente de um professor. Ele acolhe, ele orienta os caminhos, né? E é muito interessante. E se associar aos colegas. Então, é isso que é o embrião do associativismo nas sociedades de medicina. Por isso que a sociedade de pediatria é tão forte, porque nós acreditamos que ela pode sim nos representar, por isso nós lutamos diuturnamente pela valorização do pediatra. E quando nós nos associamos com nossos colegas, nós vemos que os nossos problemas são semelhantes a outros colegas. E aí nós podemos compartilhar as experiências e enriquecê-las. Então, os bons profissionais de saúde, todos os membros da equipe que assistem pacientes e que ensinam, têm um prazer genuíno ao exercer essa função, sobretudo quem trata de criança e adolescente. Você vai ver que o pediatra que está satisfeito com a sua atividade, a enfermeira, a nutricionista que gosta de criança, vai exercer sua tarefa com mais leveza, com competência, com paciência e com alegria. E nós precisamos de uma política de valorização, tanto de pediatras, como de preceptores, como de residentes, né? E, por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem também se preocupado com a educação continuada para os educadores. Na nossa primeira gestão, nós fizemos visitas em todas as regiões do país, exatamente para ouvir as aspirações,
os desejos, os problemas dos pediatras. E podemos ver que, claro que há nítidas diferenças entre as regiões mais ricas e mais pobres, claro que há dificuldades nos hospitais onde os pediatras trabalham, mas as aspirações de todos os pediatras são muito semelhantes. E aqui eu trago uma tabela, um gráfico que eu gosto muito, que a vida é difícil para todos nós, mas nós precisamos sair da zona de conforto, porque na zona de conforto nós nos sentimos seguros e no controle. E aí eu tenho que atravessar a zona do medo, onde eu tenho uma falta de confiança, onde eu começo a arrumar desculpa para não fazer as coisas, onde eu começo a ser muito influenciado pela opinião dos outros e tenho que atravessar a zona do aprendizado, que é essa a forma mais digna e mais bela de viver. Aí você vai lidar com os desafios e problemas todos os dias, vai adquirir novas habilidades e vai expandir sua zona de conforto. Em seguida, você vai para a zona de crescimento. É onde você encontra o propósito da sua vida, onde você pode viver alguns sonhos, alguns você vai realizar, outros você vai ter que trocar, não é? E vai ter que estabelecer novas metas e conquistar novos objetivos. Então, isso é que se chama atravessar a juventude e chegar à maturidade, não só pessoal, como também profissional. Então, por que nós estamos aqui discutindo? Porque nós queremos refletir e contribuir no processo de mudança dos paradigmas que estão relacionados com a pediatria, pela necessidade de ressignificar a atuação do pediatra, o perfil do pediatra, o autocuidado do pediatra, a consciência e a autoestima do pediatra, para que esse pediatra, agora nesse novo século, seja mais autônomo, tenha mais poder de decisão, mais capacidade, mais autoridade, não é? Mais competência, e que ele possa ampliar as suas funções e um melhor trabalho de grupo com mais respeito. Existe a necessidade de um programa de residência consistência, renovado e atualizado. Recentemente, o programa de residência de pediatria passou para 3 anos, né? E é um presente ter a vida das crianças, que representam o futuro do país, nas mãos desses profissionais. Então, esses profissionais têm que ser valorizados, e a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito uma série de ações nesse sentido, criou o Programa da Defesa da Pediatria, e para que a gente faça isso, nós temos que ter a consciência do pediatra, esse desejo, refletindo sempre sobre os princípios éticos, humanísticos, do caráter das pessoas. Então, a SBP tem sido uma plataforma de transformação dessa realidade, temos feito um trabalho junto com a diretoria, os departamentos científicos, os membros de grupo de trabalhos, as experiências dos congressos, dos cursos, sempre com esse objetivo de melhorar a cada dia a atuação do pediatra junto a seus pacientes, adolescentes e crianças. Então, as propostas da Sociedade Brasileira de Pediatria, na qual nós recebemos ligantes, estudantes de graduação, residentes e pediatras, é sempre voltado para o ressignificado do culto da infância e da adolescência, com um período importantíssimo na vida, e isso nós temos levado ao Ministério da Saúde seguidas vezes, mostrando que esse período é indispensável para a formação da personalidade do indivíduo, e o que acontece na infância e na adolescência, o indivíduo carrega para a sua vida inteira. E quem tem que cuidar dessas criaturas é o pediatra, porque só ele é habilitado para isso. É importante a atualização científica com aperfeiçoamento contínuo, essa valorização do profissional, as diretrizes para atuação no mercado atual, a consciência do pediatra sobre sua importância na sociedade onde ele vive,
O pediatra é, sem dúvida, um dos médicos mais ouvidos pela família e mais acreditado, porque, na maioria das vezes, são profissionais sérios, dedicados e que podem mudar, muitas vezes, e orientar as práticas de hábitos saudáveis, de promoção da saúde da criança e de suas famílias. Então, o pediatra deve estar presente na atenção primária, secundária e terciária, como profissional habilitado para cuidar de crianças e adolescentes. E claro que, antigamente, o pediatra como era diferente do que o pediatra é hoje, não é? Hoje nós temos outros desafios, nós temos outra situação, mas as mudanças ocorrem todo o tempo. E nós temos que mostrar à comunidade por que ela precisa do pediatra, como é que essa consulta deve ser feita de maneira ideal, como é que o pediatra vai lidar com a alta complexidade e com a baixa complexidade, quais são as repercussões para a vida futura dos indivíduos do nosso país. O pediatra precisa ter a ação preventiva muito desenvolvida e a ação terapêutica. E claro que nós temos propostas para a pediatria em vários setores, em várias especialidades intrapediátricas. Então, eu teria como recomendação, conselho para os residentes, os pediatras jovens, os internos, os monitores, que tenham um roteiro de anamnese e exame físico em pediatria e procure referências bibliográficas atualizadas diariamente. Anote seus atendimentos e arranje 15 minutos por dia para você refletir sobre eles. Exercite sua escuta de maneira consciente, sua avaliação sobre a criança e sua família e sua própria autoavaliação. Atue com entusiasmo e tente resolver os problemas. Uma das receitas da boa qualidade de vida é realizar um trabalho com alegria. E aí pense como é que você vai responder. Por que eu decidi ser médico? Cada um tem sua resposta. Pense nisso e venham com seus colegas para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu quero terminar com essa frase com o mar da Bahia, que é tão bonito como o do Rio de Janeiro, onde há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, mas aqueles que lutam toda a vida, e esses é que são os imprescindíveis. Eu agradeço a atenção de todos e um grande abraço. Muito obrigado, Kátia, pelo convite. Muito obrigada, Luciana. Que aula inspiradora. Eu, assim, vendo os comentários aqui dos nossos ouvintes, nossos espectadores aqui do nosso congresso e da nossa diretoria também, executiva e científica, só elogios. E a gente pensar, né, que quanto que é importante ouvir, o quanto que é importante mostrar que tem fragilidade, sim, que todos nós temos, sabe? Nós precisamos de ajuda, muitas vezes, a gente precisa, muitas vezes, de dividir com os colegas, com os nossos preceptores, que a gente está triste ou que a gente não está conseguindo lidar com aquela situação. Conversar com as famílias, às vezes, se torna difícil, mas é importante. Tem muito detalhe que você falou da questão também do estudo, né? De você estudar, mas você também tentar investir no seu lado. Porque a gente temos, às vezes, na faculdade, nós temos um lado assim muito romântico, que só estudar basta, não. Nós temos que cada vez mais sabermos como gerenciar o consultório, como as questões éticas, que muitas vezes pensar, eu vou colocar aqui uma foto do meu paciente no Instagram, isso tem consequências. Eu vou passar pelo WhatsApp uma receita, isso tem consequências. Então, e quando você está, o aluno, o interno, o residente, ou o médico recém-formado, especialista recém-saído da especialidade,
tiver alguma dúvida, divida com seus pares, divida com a sociedade, né? Isso é importante, esse acolhimento que a Sociedade Brasileira de Pediatria dá para nós, né? E eu quero agradecer imensamente e quero dizer, assim, as suas palavras são inspiradoras. E eu quero também falar uma frase que eu gosto muito, né, do Jung, que é: quando ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Que essa palavra, assim, da empatia está sendo um pouco usada de uma maneira até exacerbada nesses tempos de pandemia, mas é importante, sim, você tentar entrar naquela história daquela família e botar o seu lado humano ali, né? Isso faz a diferença. Eu acho que é esse o pediatra que tem um brilho no olho e que é inesquecível para aquela família, para aquele paciente, né? Como o meu pediatra foi para mim e realmente é minha inspiração. Mais uma vez, obrigada, Luciana. E eu sei que você tem outro compromisso depois daqui, então, muito obrigada por honrar nossas vozes em todos esses momentos aí que você está atuando. Muito obrigada. Grande abraço a todos, então. Obrigada. Bom, Rafael, eu vou pedir para você colocar, por favor, a imagem aí do Consoperge. Ah, sim, nós vamos passar para o painel daqui a pouco, né? Vamos continuar nossas atividades. A doutora Ana Tereza vai entrar em breve. Bom, o Consoperge será no ano que vem, presencialmente, se Deus quiser, né? As vacinas aí. E nós hoje, ao final do nosso dia, nós vamos sortear uma inscrição para o Consoperge, vamos sortear um curso online pelo Jaleco, que é um dos nossos patrocinadores, vamos sortear também e-books da livraria, da editora Gen, e eu tenho uma ótima notícia para dar para todos os que estão inscritos, mesmo com inscrições, cortesia, para todos os inscritos, todos terão. Nós vamos colocar depois, vamos colocar aqui no nosso chat, mas vamos mandar também por e-mail para todos. Até 12 de outubro, todos os livros de medicina do Grupo Gen, os livros impressos, terão 30% de desconto, usando esse código que a gente vai passar. Tá bom? Então, é um super presente do Grupo Gen, que eu agradeço aqui imensamente. Então, fiquem até o final. Então, tem sorteio do Consoperge, sorteio de e-book, sorteio da assinatura do Jaleco e também a gente vai passar o código aqui dos descontos de 30%, que é um super desconto. Então, assim, eu vou passar para a professora Ana Tereza e quero agradecer de novo a professora Luciana e teremos depois, né, nesse painel, teremos a professora Ana Tereza como moderadora, a professora Maria Marta e a professora Clarice. Bom, obrigada. Ana. Boa noite a todos e todas presentes. É um prazer enorme estar aqui. Está vendo já que começamos com o pé direito. Esse evento foi muito bem pensado, carinhosamente, pela equipe que está aqui presente. Assim, com a professora Kátia nos guiando, nos deixando aí criar enfim, é um evento que a gente está pensando há muito tempo. A gente vai falar um pouco, inspirados até pela palestra da professora Luciana, nós vamos trazer um pouco de... Tem tudo a ver com o que ela estava falando, né? De como é que a gente constrói, né? Como é que a gente pode oportunizar a construção da identidade profissional. A gente vai trazer um pouco a voz dos alunos, dos internos, dos monitores, porque a gente sabe que a aprendizagem tem que ser centrada neles, né? Os nossos alunos têm um protagonismo no seu processo de aprendizagem. Então, a gente pensou um pouco nesse momento tão difícil, né, de pandemia, de isolamento social, de distanciamentos, como é que a gente poderia oportunizar trocas de experiências que deram certo, exitosas, com a participação dos alunos. Então, a gente vai ter aqui agora o relato de momentos vivenciados na UERJ, momentos vivenciados na Unifoa,
momentos vivenciados na Unirio, que trazem um pouco dessa oportunidade de aprendizagem, de troca, onde os alunos têm esse protagonismo. Então, a gente está muito feliz por poder trazer essa mensagem também, depois que a professora, da fala da professora Luciana, de como é que a gente está colaborando para organizar essa moldura que é a identidade profissional de um médico em formação, que também vai ser utilizado depois na construção dessa moldura, dessa doutrina que ela explicou tão bem para a gente de como se forma esse pediatra. Muito obrigado pelos palestrantes estarem aqui. Nós temos muitos alunos que vão participar. Eu vou começar com a professora Luciana Borges. Ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Ciências Médicas, e ela vai trazer um tema: criação de vínculos durante o distanciamento social, relatos do internato em pediatria. Boa noite, Lu, querida, parceira. Pode, por favor, apresentar a sua experiência exitosa lá na nossa FCM. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Queria muito agradecer aos organizadores do evento. É com muito amor que a gente está aqui para conversar sobre formação de vínculo, né? Que é, assim, para a gente essencial. O surgimento da ideia de participar com os internos nesse momento de pandemia, no estabelecimento de vínculo com a sociedade, com o grupo social que vivencia o UERJ, que é atendido pela UERJ, se deu exatamente pelo marasmo. Dia 16 de março foi deflagrada a situação de pandemia, cancelamento de atividades no ambulatório, limitações de entrada no nosso pronto atendimento, e aquele marasmo gerou na gente uma insatisfação, uma situação de desconforto, e com isso foi pensado uma proposta de que forma os internos podem chegar. Os internos muito tristes, porque deveriam parar de trabalhar, desenvolver as atividades, internos que vão se formar agora no final do ano. E aí a gente pensou, junto com os internos, vamos fazer um sistema de teleatendimento, vamos fazer não telemedicina, mas uma televigilância em saúde das situações do cotidiano. E aí a gente partiu para a operacionalização. A gente entrou em contato com a Faculdade de Ciências Médicas, que estava, neste momento, também pensando o que poderia ser feito para facilitar a vida dos internos e da sociedade em geral. Já começava a se pensar em coisas relacionadas à psicologia médica, à medicina de família e comunidade, à cirurgia, e aí a gente se engajou junto com o grupo. Começamos a fazer um resgate da agenda dos nossos pacientes que foram desmarcados, começamos a identificar preceptores de pediatria geral e especialistas que pudessem estar engajados com a gente. Fizemos, assim, um convite aos alunos, e foi um convite muito bem recebido. Foram 25 internos, de uma turma de 80 alunos, 25 internos se propuseram a participar desse sistema, que foi um sistema pesado. Eles trabalhavam todos os dias, praticamente todos os dias. Com isso, a gente começou a capacitá-los a fazer um contato via telefone com as pessoas, para que pudessem identificar situações de risco não só biológico, mas risco em termos de saúde mental, identificação de situações de violência, riscos de fragilidade socioeconômicas e tudo mais, para que eles contactassem os familiares e começassem a pensar nisso. Em função desse estabelecimento, dessa parceria com os internos e treinamento desses internos para essa abordagem em televigilância, a gente começou a desenvolver uma série de atividades. Que atividades? Atendimento via telefone, via WhatsApp, via Skype, via Zoom, com essas famílias, dependendo de quem fosse. Identificação de situações de risco, e a partir daí encaminhamento não só para os especialistas, onde a gente fazia um link para que os especialistas orientassem aos estudantes como proceder diante daquela situação. Atendimento presencial, a gente reconhecia situações onde aquela criança deveria
fugir daquele momento de lockdown, de isolamento mais estrito que a gente estava vivendo lá no início de abril, maio. E os residentes trabalharam com a gente de uma forma extremamente solidária. Residentes ficavam com a gente no ambulatório e no pronto atendimento e recebiam os pacientes identificados por esses profissionais, por esses estudantes, como de risco. Além disso, a gente fez também um trabalho muito bacana em relação aos procedimentos jurídicos. Pessoas que precisavam de renovação de benefícios, atestados médicos, declarações, renovação de receitas de uso de medicações crônicas, renovação de receitas para entrada em Ministério Público para aquisição de insumos, enfim, orientações diversas que eram necessárias para essas famílias. E foi muito interessante, assim, os internos traziam coisas muito interessantes, coisas assim como uma criança que precisava de uma cirurgia, por exemplo, a gente fez diagnóstico de apendicite, de necessidade de troca de gastrostomia, enfim, uma série de coisas assim, mas situações muito interessantes, onde muitas vezes eu tinha que ligar para o familiar para dizer que era realmente um interno que estava ligando para saber como é que estava aquela criança que era atendida no Hospital Universitário Pedro Ernesto, porque a pessoa não entendia como é que um hospital público, como é que um serviço público ligava para saber como eles estavam no meio da pandemia. Então, foram assim, situações muito interessantes que a gente vivenciou. Além disso, os internos tinham encontros diários comigo, todo dia, ao final, às 5 horas da tarde. Esses internos tinham reuniões comigo de segunda a sexta-feira para a identificação das situações de risco e identificação de questões que iam além de um simples contato para fortalecimento do vínculo da comunidade universitária com a sociedade que era atendida por essa comunidade universitária. Esse trabalho foi desenvolvido durante 13 semanas, de 2 de abril a 10 de julho, e a gente teve assim, alguns resultados, para mim, muito significativos, e acho que para os alunos também. A gente teve contato com 736 pacientes e suas famílias ao longo disso. Isso equivale a quase 70% das crianças que seriam atendidas nesse período. Eu acho que é bastante impactante. Acho que a gente não conseguiu contactar foi porque o telefone não era atualizado, então eram telefones que a gente não conseguiu entrar em contato com as famílias, e algumas famílias que se recusavam a atender, que estavam assustados com uma ligação se dizendo de um hospital. A gente acredita que os alunos desenvolveram uma capacidade, de comunicação, né? Eles desenvolveram novas competências de comunicação, facilitação no processo de anamnese, identificação de situações de risco que vão além do biológico, comunicação verbal e não verbal muitas vezes, e, além disso, fortalecimento de vínculo. Eu sei, 3 minutos, eu estou sabendo. Fortalecimento do vínculo com essa sociedade, né? Ao final desse processo, foi pedido a esses internos que fossem selecionados os pacientes que eles consideraram prioritários, como aqueles de maior risco, para agendamento, porque a partir de 10 de julho nós retornamos às nossas atividades normais, de uma forma mais lenta, não com o volume populacional que a gente atende diariamente, em função de isolamento, distanciamento social e tudo mais, mas foram agendados os pacientes prioritários, não só para o ambulatório geral, como especialidade. É importante que houve um fortalecimento de vínculo, não só da instituição com a sociedade, mas um compromisso com esses internos para dar continuidade ao aprendizado deles, um estabelecimento de parceria com os residentes, que foram super importantes nesse processo, e com as especialidades pediátricas. Então, crianças que ficariam perdidas na neurologia, na endocrinologia, na imunologia, ficariam perdidas até uma nova consulta, tiveram continuidade no seu atendimento, longitudinalidade desse contato, desse cuidado, mesmo que de uma forma diferente. Então, foi assim, uma experiência que acho que foi muito importante para todos nós.
tá? Obrigada, Luciana. Eu vou aproveitar para explicar, os painelistas vão ter 10 minutos cada um. Eu já coloquei no chat aqui do evento, se vocês quiserem fazer comentários e tal, porque depois das apresentações, depois das 3 apresentações, a gente vai tentar trocar um pouquinho aqui sobre os highlights, enfim, o que a gente pode aprender ainda mais aqui. Agora, a gente vai escutar a experiência da Unifoa. Professora Clarice, por favor, se quiser apresentar os seus alunos. 10 minutos também, obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada. Estou me sentindo privilegiada de ser pediatra, de estar nesse evento, de ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Mas temos 10 minutos, então não vou me estender. Queria muito que a Alexia e a Gabriele entrassem e mostrassem, então, o trabalho que a monitoria de pediatria da Unifoa desenvolveu durante essa pandemia, né? Porque todos precisamos nos adaptar, como o Darwin diz, a capacidade de adaptação é que mostra inteligência, né? Então, bora mostrar que a nossa cognição tá bacana. Então, meninas, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Todos conseguem ver? Sim. Perfeito, tá ótimo. Bom, então, boa noite. Eu cumprimento a todos aqui presentes, participantes do 2º Congresso de Ensino da SOPERJ. Meu nome é Alexia, eu sou, como dito, acadêmica de Medicina do Unifoa, do 11º período. Sou monitora de pediatria e eu vim hoje com a Gabriele falar um pouco, de forma breve, com vocês sobre a nossa experiência com a monitoria virtual, né? As mudanças que a gente observou, os resultados dessas mudanças. Primeiro, esses são os 8 monitores de pediatria do Unifoa, né, que todos estão participando desse projeto com a gente. E nós somos orientados pela doutora Clarice, que tem nos ajudado muito nesse processo de readaptação, né, do ensino médico na pandemia. E, bom, essa nova experiência, ela se deu por conta da suspensão das aulas, né, do ensino superior em decorrência da pandemia do Covid-19. As aulas antes presenciais se tornaram virtuais, né? Sincrônicas também, e a plataforma utilizada pela Unifoa foi a Microsoft Teams. E nessa mudança também foi incluído o programa de monitoria acadêmica. As atividades de monitoria de pediatria da FOA, elas funcionam como uma revisão dos assuntos que mais geraram dúvidas para os alunos sobre a disciplina. Elas não substituem o docente, né? A gente atua junto com os professores, discutindo os temas que foram abordados em sala de aula, ajudando na comunicação com o respectivo professor, tirando as dúvidas também, né? Auxiliando no entendimento das atividades propostas e dos casos clínicos, né? Resolução de questões. E isso funciona para a gente também como uma iniciação à docência, né? Para nós monitores. Porque a gente entra em contato com as habilidades didáticas, né? E assim a gente pode começar a aprimorar a nossa segurança, né? Ao repassar as informações, a nossa autoconfiança. Então tem sido uma experiência muito boa também nesse sentido. Além de ser também, claro, uma fonte de aprendizado constante para a gente, porque quando a gente vai montar as aulas, né? A gente relembra os conteúdos que a gente já aprendeu, a gente reforça, complementa. Isso é muito bom. E uma outra nova experiência que está sendo trazida por esse cenário também é o uso mais frequente das redes sociais, né, como forma de educação. A gente pode acompanhar aí o crescimento dos projetos de alunos com professores nas redes sociais, levando informação, desenvolvendo temas, expondo novas reflexões, né? E nós, da monitoria de pediatria da FOA, também embarcamos aí nessa. A gente também começou um projeto com as redes sociais para tentar facilitar esse aprendizado nesse momento de distanciamento social, né?
E apesar da gente saber que nada substitui o contato cara a cara, né, aquela coisa pessoalmente, a interação social, as nossas atividades práticas, que são muito importantes para o nosso ensino médico, né, a gente conseguiu resultados muito bons nas atividades teóricas, né, da monitoria. E a gente trouxe esse quadro aqui para essa comparação do antes da pandemia e durante a pandemia. Lembrando que aqui se enquadram apenas as atividades de monitoria teórica. Essas observações não são referentes às aulas teóricas dadas pelos professores, nem às atividades práticas. Isso foi uma experiência da monitoria. Antes, no presencial, a monitoria era dada apenas uma vez, sem possibilidade de assistir novamente, né? E na modalidade online isso foi possível graças ao recurso da plataforma de gravar integralmente as reuniões, né? O que permite que os alunos possam assistir na hora que for melhor para eles, né? Sem necessariamente estar todos ali presentes naquele momento. Isso promove uma abrangência maior da atividade, mais pessoas são beneficiadas com a monitoria, né? Então, isso foi um ponto positivo que a gente também experimentou. Previamente à pandemia, os horários eram mais improvisados, mais inflexíveis, a gente usava horário de almoço ou horário pós-aula, depois de um dia inteiro de aula, e que muitos alunos, às vezes, não queriam abrir mão do horário de almoço, não queriam abrir mão de ir logo para casa, né? E isso acarretava em menor adesão, né? Menos alunos presentes na monitoria. Isso também foi modificado pelo ensino virtual, porque a gente teve mais flexibilidade dos horários, a gente conseguiu adaptar mais a disponibilidade dos alunos, né, e dos monitores. E o fato da gente já estar em casa e poder agendar esse horário, né, que seja conveniente para todo mundo, a gente consegue preparar as atividades com mais dedicação, com mais tempo, né, sem precisar correr, porque só tem aquele horário para fazer. E isso permite para todos nós mais adesão e mais aprendizado. Pela plataforma, a gente também tem a interação por áudio e por chat, né? No online. E a gente não se expõe tanto dessa forma, né? E isso deixou tanto os alunos quanto os monitores mais desinibidos para, né, participar, né, mais seguros. Então, a troca de conhecimento ficou mais fluida por conta disso. E um outro ponto positivo foi o compartilhamento, o esclarecimento de dúvidas de forma mais instantânea, mais imediata, porque a gente tem facilidade de acessar os meios digitais ali naquele momento e compartilhar a tela de tudo que a gente está fazendo e construir um raciocínio ali naquele momento. Então, isso tudo ajudou muito no aprendizado da monitoria. Próximo slide. A monitoria virtual, ela também permitiu que a gente tivesse mais esse contato com as tecnologias de informação e comunicação, né, que são de grande importância para nós como profissionais também, porque a gente tem que considerar que os métodos de ensino-aprendizagem eles estão cada vez mais pautados, né, nesse tipo de ferramenta. Então, se a gente pensar que assim, a gente está tendo esses bons resultados e depois da pandemia que isso talvez se perpetue e muitas coisas continuem acontecendo de forma online, então isso tudo também familiariza a gente com essas ferramentas, né? Um ponto que o presencial acaba sendo mais vantajoso é a facilidade de tornar a atividade mais dinâmica. Porque no modo virtual a gente acaba tendo que buscar muitos recursos visuais para cativar a atenção do aluno, né? Porque ele já passou ali um dia inteiro de atividade online, ainda tem a monitoria, então a gente tem que buscar outros recursos para chamar a atenção desses alunos, para eles participarem, estarem atentos. E acaba que essa busca por esses elementos que possam chamar mais atenção mostrou para a gente que a gente tem muitas mais formas de dar essa monitoria. A gente começou a montar simulados, a explorar mais as questões das matérias, a gente usa mais elementos visuais, tipo vídeos, por exemplo, organizamos eventos com outras ligas ou com monitorias de outras disciplinas também, para ter essa interdisciplinaridade, né? E a gente vê que isso também pode ser levado para o presencial. Então, é uma coisa que rendeu dessa parte do virtual e que a gente pode usar no presencial também. E para finalizar esse quadro, a gente viu que no presencial as atividades eram mais subdivididas, porque
A gente escolhia um tema para cada monitor dava um tema e não tinha aquela participação em todo o conteúdo. Então, limitava, né? Era mais limitado. E no virtual, a gente compartilhou mais isso, né? Até pela facilidade de agendar os horários, como eu comentei anteriormente, a gente conseguia fazer duplas ou grupos maiores e a gente exerceu esse trabalho em equipe e também conseguimos ter o contato com todos os temas para ter o aprendizado tanto para a gente, como monitor, quanto para os alunos também. Então, nós tivemos um retorno muito positivo dos alunos, foi muito bom. Eles têm mostrado assim, gostar bastante das monitorias, né? Dessas novas formas de dar monitoria. Então, essa interação tem sido muito legal. Foi um momento, eu achei que ia ser um momento ruim para ser monitor, mas acabou que foi um momento excelente e eu sou muito grata por isso, né? Tem sido muito gratificante para a gente. E agora a Gabriele vai falar um pouco do nosso projeto nas redes sociais. Boa noite, gente. Então, como a Alexia disse, meu nome é Gabriele, eu sou do 10º período e sou também monitora de pediatria. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o relato de experiência que foi realizado através da criação de um projeto de extensão de educação médica usando as redes sociais, que foi o Flashpad. Então, durante a pandemia, nós observamos um crescimento na utilização das redes sociais com intuito educativo, e com isso, após a paralisação dos estudantes de medicina, acabou tendo uma turbulência no processo de aprendizado. E com isso surgiu a ideia do Flashpad, que ele é um projeto de extensão baseado no conceito de Free Open Access Medical Education, que seria a educação médica de acesso livre e gratuito, e é uma forma de auxiliar no aprendizado, principalmente dos estudantes de medicina, mas também da população em geral que se interessa por esse assunto. Pode passar, Alexia, por favor. Então, o Flashpad é um projeto baseado no método de estudo do flashcards, que já é muito usado pelos estudantes. Os flashcards são cartões que relacionam conceitos ou organizam um sistema de perguntas e respostas para auxiliar na memorização de um conteúdo. E aí, nesse caso, no Flashpad, nós criamos um perfil dentro de uma rede social e os cartões que são utilizados no flashcard são os posts que nós estávamos utilizando com o tema de pediatria. E aí, qual seria o objetivo do nosso projeto? É realmente auxiliar esses estudantes, facilitar a memorização dos temas relevantes relacionados à pediatria e utilizando as redes sociais para esse auxílio. Antes da criação, o projeto contou com a colaboração de 8 monitores de saúde da criança e uma docente supervisora, que foi a doutora Clarice. Os acadêmicos passaram por um período de capacitação com pesquisas bibliográficas nas fontes que já foram estabelecidas anteriormente, que nós conversamos e estabelecemos juntos. Elaboração de temas e treinamentos para a confecção das imagens que seriam publicadas, né? E como funciona? O primeiro conteúdo é elaborado pelos estudantes, conforme o estudo da bibliografia já indicada, como nós já dissemos. E depois disso, os posts vão sendo avaliados pela nossa docente supervisora e são publicados. E foi realizada uma escala entre os acadêmicos para que os posts possam ser publicados diariamente, para que a gente possa deixar esse perfil bem ativo, né? De acordo com os temas que nós já definimos. A gente define cada semana alguns temas específicos e conforme esses temas a gente faz a escala de cada estudante, quando cada um vai fazer o post, né? Pode passar, por favor. Como conclusão, nós temos que, assim, a pandemia fez com que a gente tivesse que buscar alternativas à monitoria convencional, né? E com isso nós percebemos que a monitoria realizada através da plataforma digital acaba trazendo uma flexibilidade no processo da nossa aprendizagem, do nosso ensino e da aprendizagem dos alunos, melhora da comunicação e também faz com que a gente consiga dar continuidade, né, às nossas atividades em meio ao distanciamento social. A monitoria em si e o projeto de extensão, é importante lembrar que, na verdade, eles são duas frentes de conhecimento distintas. A primeira, que é a monitoria em si, ela realmente tem um intuito de ensinar os estudantes.
e complementar as aulas que já foram dadas pelos professores. Mas a segunda, que é o nosso projeto de extensão, ele vem com o objetivo de relembrar os conteúdos que já foram aprendidos e facilitar a memorização, né, dos temas que são mais relevantes. E através dessa experiência, nós pudemos observar que é sim possível utilizar as redes sociais e as plataformas digitais para auxiliar os estudantes, né, como uma forma educacional, nessas duas frentes de ensino, difundindo as informações de uma forma mais rápida, mais objetiva e mais acessível também. Próximo, pode passar. Então, essas são nossas referências. Pode passar. Então é isso, gente. Obrigada por todos por nos ouvirem. A Clarice por toda a ajuda, pela oportunidade. E nós estamos aqui abertas a sugestões e a perguntas. Obrigada. Obrigada, Gabriela e Alexia, pela apresentação. Foi ótimo. A gente ainda vai ter um tempinho para retomar depois. E agora nós temos a terceira apresentação da experiência da Faculdade Unirio. Eu peço, por favor, que a professora Maria Marta presente, né? Nós temos aqui o professor Adriano e também outros alunos envolvidos na experiência. Uns 10 minutinhos para vocês e aí a gente abre para todo mundo conversar. Então, boa noite a todos. Eu já estou aqui com os 3 estudantes, Thaís Paim, Leonardo e Juliana Sena. Esse projeto, pode-se dizer assim, a gente sugeriu que fosse colocado porque é uma inversão e que a quarentena nos trouxe demais, que foi aprender com esses alunos. Então, essa foi a nossa proposta, por isso trazer para essa mesa aqui, para esse painel. A ideia realmente era aquele desespero, nós estávamos prestes a iniciar o ensino remoto, professores totalmente certos de si, com muita segurança na aula presencial, formal, e nós tínhamos um desafio. Então, o caminho, provavelmente, eles vão mostrar como que a gente chegou até essa gurizada super gente boa e que vai, com certeza, vai estar junto com todos os professores, acho que até o final desse semestre extraordinário. Então, Thaís, Juliana, eu não sei quem vai apresentar, Leonardo, a Abra e o professor Adriano coordenou esse grupinho aí deles, tá? Mas foi muito bacana. Vou desligar aqui meu áudio. Boa noite a todos. Obrigado, professora Maria Marta, pela introdução. Eu me chamo Leonardo, eu sou acadêmico do 6º período da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro, nessa troca, que está sendo tão rica até esse momento, para todo mundo. E a gente nós somos parte de um grupo de tutoria de acesso remoto. E hoje, junto com a Thaís e a Juliana, que são meus colegas discentes, e com o professor Adriano, que foi nosso orientador nesse projeto, a gente vai falar um pouco da experiência das oficinas e ferramentas digitais para o ensino remoto. A Escola de Medicina e Cirurgia faz parte da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. O seu campus fica ali na Tijuca, para quem não conhece, tem as fotos do nosso hospital universitário, da FRE. E para entender como esse projeto se deu, né, a criação dele, a gente precisa entender a importância e a motivação dele ter sido criado. A gente precisa revisitar o panorama geral que a gente estava inserido naquele momento e, de certa forma, ainda estamos inseridos. No início do ano letivo de 2020, a gente teve um aumento dos casos do coronavírus no estado do Rio de Janeiro e principalmente no município. Isso acabou levando, né, como todos sabemos, a medidas de isolamento social que os governos pautaram. O que acarretou na suspensão do calendário acadêmico da Unirio, inicialmente por 2 semanas. E essa suspensão, ao longo do tempo, acabou tornando uma maior proporção, ao passo que as medidas de isolamento social foram mantidas pelo governo, acabando sendo ampliadas para meses. Né? Então, a gente tinha um momento onde estávamos sem uma perspectiva de retorno. Devido a também uma demora, como por ser um momento novo para todas as instituições, esse momento de retomada, de decisão pelo ensino remoto, de retomada, foi muito complicado para todos, né? Chegar a um consenso, encontrar um ponto-chave.
E então a gente você observava muita aflição de todas as partes sobre esse tema, e isso acabou motivando a criação desse grupo. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que a gente não podia ficar de braços cruzados, né? Então, na pessoa da professora Maria Marta, da direção da Escola de Medicina, do grupo de desenvolvimento docente, junto com alguns alunos, a gente buscou tentar identificar os fatores positivos, os fatores negativos que essa situação trazia para a gente, porque é muito ímpar o que todo mundo está vivendo. Então, a gente conseguia reconhecer, nesse momento, quais são as nossas fraquezas, o que seriam ameaças para nosso ensino nesse momento, o que eles têm de pontos positivos e oportunidades de crescimento nesse momento. A gente fez esse brainstorm, a gente tentou buscar para poder identificar como esse projeto poderia ser tomado para o enriquecimento mesmo da nossa comunidade inteira. Dito isso, a gente identificou as plataformas digitais disponíveis na Unirio para poder dar início, né, que seriam utilizadas no ensino remoto, e o G Suite no momento foi utilizada. Houve uma busca da parte da direção do grupo de desenvolvimento docente por estudantes para que fizessem parte desse grupo, né, levassem à frente esse projeto, né, juntos. E a partir disso a gente optou por promover oficinas, tutorias coletivas e individuais e para produzir materiais que fossem de apoio para os professores. Nosso objetivo com esse plano de ação das oficinas e tutorias era a capacitação do uso das ferramentas digitais para o processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente tinha como participantes toda a comunidade, não era restrita a professor, eram professores, técnicos administrativos e alunos, né, que demonstraram interesse, e a gente tinha como tutores os alunos, que já tinham algum conhecimento desses pacotes, dessas ferramentas, e também nosso orientador, o professor Adriano, junto com a professora Maria Marta também, que auxiliou nesse processo. Como funcionava a tutoria? A tutoria funcionava de forma semanal, tá? Ela teve início em julho de 2020, terminou em agosto de 2020. Foram 18 alunos participando desse projeto, foi bastante alunos de diversos períodos. Eu sou do 6º período, a Thaís é do 6º, mas a Juliana é do 3º, então foi bem diverso. E a gente fez uma escala e todo dia da semana tinha tutoria em grupo, em horários diferentes, porque a gente entende que nesse momento de pandemia, até em não momento de pandemia, a gente entende que, além de professores, são médicos, são pessoas que têm outras ocupações, então a gente quis ampliar o maior número de pessoas, pegar o maior número de pessoas para que pudessem participar desse momento. Além disso, a gente optou também por colocar algumas tutorias individuais, né, a gente disponibilizou nosso tempo para a retirada de dúvidas individuais, e os alunos escolhiam no momento da semana quais horários que eles poderiam receber essas dúvidas no WhatsApp, no e-mail, enfim, até mesmo por telefonema. Isso foi realizado. A gente criou, né, nesse brainstorm, antes de começar as tutorias efetivamente, a gente criou um material que serviu de apoio para essa capacitação. Então, era um guia ilustrado de forma objetiva, simples, e esse guia foi modificado de forma dinâmica, de acordo com as dúvidas que iam surgindo ao longo da tutoria. Até mesmo para esse material, no formato de e-book, ele funcionar ao longo de todo o período emergencial, né? Bom, e o que a gente tem de percepções desse momento, né? Da tutoria e da inversão de papéis, que eu acho que é o ponto mais interessante de trazer aqui para a gente, para o Congresso de Principados de Educação. Antes da tutoria, a gente fez essa pergunta, né, de como os professores se sentiriam, como os alunos se sentiriam nessa inversão de papéis. E, a princípio, os discentes se sentiram muito à vontade e motivados pelo fato dos tutorandos serem professores. E não houve um desconforto, não foi percebido, não foi relatado, né, nos feedbacks, nenhum desconforto em fazer parte desse projeto, por serem professores, sendo tutorandos e alunos tutores. Além disso, como eu disse, a inversão de papéis foi muito bem recebida, e para além de ser bem recebida, ela trouxe reflexões
muito impactantes no corpo docente participante e no corpo discente de uma forma geral. Porque os professores acabaram se sentindo mais empáticos em relação aos alunos, né? A entender que eles voltaram ali a uma posição de aluno, a entender que era um momento ímpar, que daqui a algumas semanas eles estariam, né, na posição de dar aula naquela mesma situação. E os alunos também entenderam que nem sempre é fácil você estar na posição do professor, né? Então foi uma troca que acabou aumentando muito os laços dentro da comunidade acadêmica da MC, acabando ficando muito mais próximo. Esse projeto, hoje em dia, já trouxe alguns frutos, né? Ele começou inicialmente como uma ideia mesmo como a professora Maria Marta falou, a gente precisava fazer alguma coisa, e vamos nos movimentar, de força de vontade mesmo, da direção da escola, do grupo de desenvolvimento docente, dos alunos que se propuseram. E acabou gerando frutos já. Ele virou um projeto de extensão pela Reitoria de Extensão da Unirio. A gente está participando com 5 trabalhos no COBEM. A gente, como disse, aumentou muito o vínculo de professores e alunos. Uma proximidade que está sendo muito positiva nesse momento, porque a gente teve um momento muito grande de semanas, meses de afastamento entre o corpo discente e o corpo docente, né? O que sempre era buscado pela direção da escola que isso não ocorresse, né? A direção da MC acabou fazendo muitos eventos chamando os alunos para que conseguisse manter essa liga entre esses dois, entre corpo discente e docente, e essa tutoria auxiliou ainda mais isso. Além disso, a gente também está produzindo um curso de boas práticas, né, para entender, os professores e participantes conseguirem entender como é esse momento, né, como se portar nesse momento virtual. E aqui a gente trouxe algumas palavras dos participantes, né, alguns depoimentos, né, que foram recolhidos no Google Formulários, né. Ensinar a aprender, muito obrigado pelo carinho, achei a ideia maravilhosa, experiência também. Os tutores demonstraram empatia, os professores com os professores e alunos. Então, assim, foi uma troca muito positiva, é uma troca que a gente não pretende encerrar, o projeto tende a continuar, tá? E eu queria trazer a fase finalizar, né, com a fase do Paulo Freire, do Paulo Freire, que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E eu acho que esse momento de inversão de papéis consegue demonstrar isso perfeitamente. Aqui a gente trouxe uma lista de todos os participantes, são 18 tutores, né? Infelizmente nem todos puderam estar aqui hoje, mas foi muita gente para levar esse projeto à frente, o professor Adriano, a professora Maria Marta, com muito tempo e disposição para isso. Eu queria agradecer a oportunidade novamente, e deixar aqui o contato com o professor Adriano para qualquer questão futura. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leonardo, Thaís, Juliana. A gente agora, eu não sei se as pessoas que estão assistindo vão poder ver todo mundo aqui, porque a ideia, né, os quadradinhos, eu não sei como é que vai ficar à disposição. Eu fiz algumas anotações, né? Estou super contente, emocionada mesmo com as apresentações das 3 apresentações. Acho que Luciana está aqui ainda. Tá, deixa eu ver. Uma pergunta que eu ouvi logo no chat, e acho bem legal a gente ouvir um pouquinho na visão dos alunos, porque uma questão que nessa época de pandemia tem deixado os professores um pouco aflitos, digamos assim, seria a tal da câmera fechada, né? A gente não sabe como é que vocês estão do lado de lá. Fica já tem até vários memes, né? Que parece uma fala de espíritos. Oi, vocês me ouvem? Oi, vocês estão aí e tal. Isso tem sido assim diariamente nas nossas aulas, né? E vocês comentaram, né? Na apresentação da monitoria. Eu imagino que agora também na tutoria com os professores, né? Acho que essa pergunta se aplica, claro que a Luciana também pode comentar, né, da experiência que ela está tendo, mas a gente queria ouvir um pouco os alunos nessa inibição, se houve inibição também
por parte de vocês, dos professores? Como é que foi isso? Por favor. Posso pegar a palavra? Leonardo pode começar e depois a gente escuta as meninas da Unifoa, por favor. Então, foi até uma questão que a gente perguntou, a gente questionou isso aos professores, e os professores não se sentiram desconfortáveis em abrir a câmera, né, nesse momento, e isso levou a uma reflexão dos alunos de começar a abrir as câmeras também. Então, hoje você observa em muitas turmas da Escola de Medicina aulas onde muitos alunos estão com a câmera aberta, porque conseguiu entender, conseguiu se colocar no lugar do professor e conseguiu entender que essa dinâmica de aprendizado, onde você só fala com uma tela e você não tem uma receptividade, não faz bem para o professor nem para você. É necessária essa conexão quando você está falando de educação, quando você está no momento de educação, de transmissão de conhecimento. Então, assim, eu acho que, não sei se eu respondi, vou dar a palavra para as pessoas da Unifoa, mas eu acho que é isso. Não houve, pelo menos dessa parte, não houve uma relutância, mas, de fato, é uma coisa que, no processo de tutoria, acabou auxiliando muito nas turmas de entender isso e de evitar e compreender a importância desse contato. Clarice, as meninas estão aí? Não, né? Alexia está ouvindo. Sim. Pode comentar? Isso. Em relação à experiência da Unifoa com essas aulas, assim, na monitoria, especialmente, os alunos já estão acostumados com as aulas online, com os professores, que eles não aparecem, porque até não tem como aparecer todos os alunos, né? São turmas de 60 pessoas ou mais, não tem como aparecer a câmera de todos os alunos, então acaba que a comunicação é por áudio. E aí, na monitoria, eles já estão acostumados com essa forma, e o fato deles não se mostrarem, né, não ter que mostrar por vídeo, eu senti, assim, na minha percepção pessoal, que eles ficaram mais desinibidos para participar, inclusive pelo chat. Eu acho que, às vezes, mandar uma mensagem escrita é melhor do que você botar as caras e falar. Então, assim, a gente colocando questões sobre as matérias, por exemplo, eles respondiam mais pelo chat do que pelo áudio, por exemplo. Muito menos pelo vídeo. Então, assim, o vídeo dificilmente era aberto. Mas a gente sentia a presença deles ali pelo chat e, às vezes, pelos áudios também. As aulas em si com os professores é diferente, realmente, por conta da quantidade de pessoas, né? É uma experiência diferente. Mas na monitoria eu sentia, dava para sentir a presença deles ali, nesse sentido, né? E às vezes no presencial, na monitoria presencial, não acontecia tanto isso, apesar de haver aquela troca e você sentir se a pessoa está ali prestando atenção, se está interessada, se ela está entendendo ou não, às vezes não se expunha tanto, não queria falar muito, porque já estava ali no cara a cara, isso inibe mais, ainda mais as pessoas que já são naturalmente mais tímidas, né? Então, o fato de você poder se comunicar ali por mensagem, eu acho que facilitou essa participação, pelo menos na experiência que a gente teve. A gente tem sempre que lembrar que as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Uns são mais visuais, outros preferem a escrita, outros gostam de ouvir, cada um tem um jeitinho, né? A andragogia, né? Até o Freire, como já foi citado aí, mostra isso, né? Então, também, de repente, nesse meio digital, você tem um cardápio maior aí de possibilidades de interação, né? Que vão para além desse olho no olho, como você falou, das pessoas mais tímidas e tal. E a gente vê a preferência de cada um. Eu queria até fazer um comentário também, que às vezes quando a minha turma tinha monitoria, algumas pessoas ficavam tímidas de fazer perguntas na frente para a pessoa e chegava às vezes pelo WhatsApp, conversava pelo chat de outra forma para fazer as perguntas porque não tinha coragem de fazer pergunta pessoalmente. Então, eu também reparei que as pessoas estavam muito mais desinibidas para conseguir tirar as dúvidas. Eu acho que foi um retorno até mais legal do que o presencial. Muito bom. Uma pergunta, Juliana quer falar? Você. Compartilhar a experiência de hoje. Minha professora está presente, a professora doutora Mara Morello. Na aula de hoje, muitas câmeras abertas, e ela percebeu os pontos de interrogação no meu rosto, e quando ela terminou, ela falou: Juliana, esse é o caminho.
eu percebi o rostinho, né? O rostinho de dúvida, mas me identifiquei com você. Eu também era assim com a imunologia. E foi muito bom. É bom compartilhar e olhar olhos nos olhos através das telas. Muito legal, é verdade, muito bom. E a gente do lado de cá fica sempre tentando, né? Você vê que você se mexeu, eu falei, Juliana quer falar? Porque a gente fica super atento, né, às mudanças da carinha de vocês, isso é super bacana. Tem uma pergunta aqui, que aí eu vou aproveitar e botar mais uma. E foi se vocês, né, quer dizer, quem fez o e-book, quem fez o Instagram e tal, a professora Kátia pergunta se vocês tiveram algum tipo de apoio gráfico, etc. E aí eu vou aproveitar e ampliar um pouco essa pergunta, e até queria colocar também a Lu na roda, Luciana Borges na roda, porque a gente tem visto a gente está querendo trocar experiências, né? Então a gente está com 3 experiências super exitosas. Eu queria que vocês falassem, assim, depois dessa resposta mais técnica, se vocês tiverem esse apoio na construção aí da parte de visual e etc. Eu queria que vocês, na percepção de vocês, né, de cada uma dessas 3 experiências, o que foi que fez a diferença para vocês terem essa motivação e esse engajamento? Porque é isso que a gente precisa, isso está aparecendo também muito aqui no chat, né? Parabéns por esse engajamento, parabéns por esse protagonismo. O que é que vocês que participaram tão ativamente, né, tanto como professores quanto como alunos, poderiam dizer assim que foi o motivou mais, o que fez a diferença para vocês embarcarem nessas experiências, até para quem está escutando poder replicar ou poder perceber que isso não tem no lugar que você está e como é que a gente pode potencializar isso. Se puder responder primeiro aquela parte mais técnica. Lu, pode falar, não tem ordem não, pode falar. Não, é porque você ia falar primeiro do e-book, né? Deixa do e-book, depois eu falo. Ana, posso falar? Ana? Pode, Maria Marta, pode falar então. Ok. Eu só vou dar o pontapé inicial, porque de fato eu estava como diretora, eu via que a situação estava caminhando para o óbvio, né? Professores que não saberiam como trabalhar com aquilo. Ao mesmo tempo, desde o início da pandemia, a forma que eu encontrei, cada gestor encontrou a sua forma, né? A forma que eu encontrei de tentar gerenciar uma escola de forma remota, onde as pessoas não estão no ambiente onde elas deveriam estar, era literalmente conversando com representação discente, com representação de docentes, e assim foi trabalhando. Com essas representações, eu descobri que havia um grupo de estudantes extremamente hábeis na questão eletrônica. Eu falei, bom, e chegou a mim uma informação de que um determinado aluno era monitor no ensino médio. Quer dizer, monitor é estudante da faculdade, mas fazia, né, alguma atividade em educação, em ensino médio. Falei, gente, nós vamos partir dos alunos, porque acho que ninguém mais, esse povo mais jovem vai conseguir fazer alguma coisa. E aí eu perguntei para todos os representantes discentes se conheciam alguém. Olha, eu quero juntar pessoas que estejam dispostas a criar algo que envolva esse mecanismo eletrônico. Nós temos um grupo de professores, que é do desenvolvimento docente, nós vamos apresentar. Num belo dia, eu cheguei com uma lista e falei assim, e o Adriano é desse grupo. Gente, eu tenho esse grupo de alunos. Chegou a mim, e chegou muito rápido, Ana, e para vocês todos, chegou muito rápido esse número de estudantes. E acho que o que Juliana também colocou agora com um brilhinho nos olhos, foi essa sensação deles estarem ensinando para a gente. E olha, acabou qualquer cerimônia, não houve nenhuma. Na hora de abrir cada um o seu AVA, gente, eu estou com dúvida. Não, olha só, pode pedir para o aluno tal, ele vai te ajudar. Os alunos estavam literalmente ajudando não só nessa oficina, até para a abertura dos AVAs de cada disciplina. Nós tivemos participação de muitos estudantes. Eu tenho, assim, uma fé enorme de que isso minimizou distâncias, eventuais distâncias. Tá? Não sei se Adriano quer... Obrigada, Maria Marta. Eu vou passar para a Luciana, que a Luciana está com o áudio aberto, aí a gente escuta a Luciana e vem para o Adriano.
Ok, Ana, E aí os obrigada. meninos Maria finalizam. Marta, eu quero que você me inscreva nisso daí, tá? Mesmo que eu seja de outra instituição, eu quero trabalhar, eu quero ser treinada por eles, pelo amor de Deus. Porque o AVA me mata. Bem, na verdade, assim, eu acho que o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: tudo começou por uma. Eu sou um peixe elétrico, eu sou muito agitada, e ficar no início, nas primeiras semanas da pandemia, num ostracismo, sem saber o que fazer e tudo mais, e isso foi o que me incentivou no início a pensar alguma coisa. Depois, eu com as reuniões diárias com os alunos, eu disse assim: vocês não estão entendendo. Quem está fazendo bem para mim não sou eu que estou fazendo junto com vocês o bem para as crianças. Vocês é que estão me dando sentido na vida nesse momento de pandemia, né? Para que a gente possa manter o contato, para que a gente possa continuar com o nosso vínculo, para que eu me sinta docente nesse momento, para que a gente possa tentar aprender juntos. Então, foi assim, foi uma motivação egoísta, no sentido de sobreviver nesse momento psiquicamente ao que a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Próximo. Obrigado, Lu. Doutor Adriano, por favor. Oi, gente. Boa noite, tudo bom, natureza? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Som, Adriano. Não está saindo o seu som, Adriano. Não está saindo? Veja aí, por favor. Vou soltar aqui, fica mais fácil. Agora foi. Tá dando para ouvir? Então tá bom. Dando para ouvir. Uma coisa importante é que nós já estávamos discutindo na nossa comissão de desenvolvimento docente justamente como que a gente ia fazer, né, para capacitar professores numa coisa totalmente diferente de tudo o que já existia antes, né? E muitos professores que não aceitavam nem sentar numa roda para conversar sobre educação. Se a gente está com dificuldade de sentar com as pessoas para falar com elas sobre aquilo que elas já faziam antes, que dirá agora sobre uma ferramenta totalmente diferente, né? O bendito do AVA, né, Luciana? Bendito do ambiente virtual de aprendizagem, que ninguém sabia qual que a gente ia usar a princípio. Enfim. Então, quando a Maria Marta chegou, você tem alunos querendo participar disso, que sabem trabalhar com isso, as ligas começaram a fazer atividades, né? A gente começou a ver as ligas trabalhando, e eu gosto, né, da questão do ambiente virtual, comecei a fazer cursos sobre isso, de oficinas de ferramentas virtuais também, para eu usar, mas então vamos agora começar a colocar isso para a faculdade, né? E aí foi muito bom trabalhar com esse grupo de alunos, porque eram alunos que também têm muita vontade de compartilhar o que eles sabem, né? A questão do e-book, no material que a gente colocou com todo o nosso ambiente virtual, né? O Leonardo trouxe a experiência que ele fez, o material também, o outro pessoal que estava do grupo já tinha experiência em trabalhar com aquilo. Então essa parte visual, de montagem do documento, foram eles que fizeram. A gente não solicitou nenhuma consultoria, nem nada, não. O próprio grupo fez o material, organizou, a gente foi acompanhando, né? Revisou os pontos que eram necessários e colocamos adiante. Todas as aulas, né? Todo o material, os PowerPoints das aulas, o grupo que fazia, que desenvolvia, e a gente foi tentando ao longo do período da oficina que a mesma aula fosse dada em todos os grupos. Nós tínhamos turma todos os dias, nós tivemos 180 inscritos para as oficinas, tivemos docentes, técnicos e alunos que também queriam aprender, né? E a gente foi distribuindo entre os 5 dias da semana. Então as aulas de cada dia eram feitas usando o nosso ambiente virtual, para que o pessoal aprendesse até a acessar, porque as pessoas não tinham e-mail institucional para acessar o ambiente virtual da universidade. Então, uma das nossas tarefas foi ensinar os professores a abrir os seus e-mails institucionais para conseguirem acessar diretamente o nosso ambiente virtual. Então, foi todo um trabalho que a gente criou mais aulas do que a gente tinha pensado inicialmente. A gente viu que ia precisar de mais tempo. E agora, hoje mesmo, né, chegou um dos grupos, os grupos se mantêm, tá? Os grupos, cada dia da semana, cada turma tinha um grupo de WhatsApp, e a gente continua respondendo perguntas dos professores ainda hoje. O projeto ele vai até dezembro, né, o projeto de extensão,
Então, até lá, a gente tem um compromisso, pelo menos até lá, de ir respondendo. E hoje mesmo surgiu um dos grupos perguntas sobre a questão da gravação, do uso do OBS, e a gente já está se organizando no grupo de alunos para fazer uma nova oficina para ensinar os professores a usarem esse material, essa ferramenta também. Então, o grupo está ainda animado, apesar das aulas estarem começando, né? E agora o tempo muda um pouco, mas o pessoal está animado ainda em continuar. Então, o pessoal tem aquele bichinho da educação mordeu, né? Então, o pessoal está ficando. Parece que, pelo menos, a pandemia trouxe isso, né? Essa mobilização. Então assim, isso está aparecendo aqui no chat também, né? Eu já vou passar para os alunos para a gente ir finalizando, mas está aparecendo no chat que o que a gente está vivendo aqui dificilmente vai finalizar, mesmo que as coisas de alguma forma voltem ao que era antes, não vai voltar mais, nunca como era, né? Nunca, nada será como antes amanhã, já dizia, né? O Milton Nascimento. E o que eu queria falar, que eu me perdi com o Milton Nascimento aqui agora. Assim, é porque, então, pela fala dos professores, parece que uma questão que facilita essa motivação e engajamento é o apoio da gestão, né? O apoio da gestão apareceu e parece que também uma coisa meio pessoal do professor. Eu estou tentando, né? A Luciana teve uma mobilização, o Adriano tinha aí uma facilidade, então, quer dizer, teve uma gestão que apoiou, tivemos alguns professores com perfil que facilitou isso tudo, a gestão, através de uma comunicação bacana, tanto com o docente quanto com o discente, conseguiu pescar, né, essas pessoas que tinham essas qualidades, então isso potencializou e conseguiu, né, nessas experiências. Agora, eu queria muito escutar os alunos, a gente tem mais 15 minutos, né, Kátia? Acabou 8h30. Então, assim, o que foi... também não sei se Clarice quer comentar alguma coisa, mas o que foi percebido pelos alunos como diferencial para que eles se engajassem, mobilizassem e conseguissem fazer isso acontecer, né? Aí da ideia e ir para o hands-on mesmo, e criar e-book, criar perfil no Instagram, enfim. Falem aí, meninos, para a gente aprender e fazer e continuar mantendo isso sempre vivo nas instituições de ensino. Vou falar então agora. Então, no nosso caso, eu acho que a gente via muito engajamento, né, da Maria Marta. Ela sempre mantinha a gente atualizado sobre tudo que estava acontecendo. O Adriano também, eu já tinha visto ele falando sobre a questão das oficinas, né? Então, eu acho que isso tudo dá um ânimo da gente fazer as coisas. E também, em determinado momento, a gente sabia que o ensino remoto ia ser uma realidade, ia vir a qualquer momento, ia aparecer. Então, se tivesse que acontecer, é melhor ser o melhor possível para todo mundo, né? Para todas as turmas, tanto para os professores quanto para a gente. Mesmo com as tutorias, né? Ainda tem professores que têm dificuldade. E aí entra a questão das tutorias individuais, eles ligam para a gente, eles não se sentem inibidos em ligar, em mandar mensagem no privado. Eles ligam mesmo, professores idosos, professores mais novos também. Mas eu acho que o que me fez ter vontade de participar foi isso, de tornar mais confortável para todo mundo e também ver que estava tendo todo um esforço, né, da direção da escola de fazer acontecer, de fazer ser o melhor possível, de ser mais confortável para a gente, de ser mais confortável para os professores também. Obrigada, Thaís. Agora, talvez, Gabriele ou Alexia, da Unifoa. Querem comentar? Então, no nosso caso, na faculdade, assim, a gente já tem, por exemplo, as nossas ligas já sempre foram muito ativas nas redes sociais, né? Até antes da pandemia. E eu acho que nunca teve um projeto da monitoria em si com uma coisa da rede social, assim, mais ativa, e aí a pandemia acabou trazendo essa ideia. A Clarice também sempre é super animada, acaba animando a gente também, sempre estimulando. E a questão da monitoria em si foi uma questão mesmo assim, a gente acabou utilizando a plataforma que a própria faculdade já usava, né? E aí a gente discutiu entre si, no nosso grupo da monitoria, para
para ver qual seria a melhor forma, para que também, assim, porque a monitoria, às vezes, igual a Alexia já falou, às vezes a monitoria é um pouco cansativa para os alunos, por já terem muitas aulas, as aulas online também estavam sendo extensas, então foi uma forma de a gente poder trazer coisas mais diferentes, né? Porque pela internet é mais fácil trazer vídeos, trazer simulados, a gente fez simulados, são coisas que ficam mais interativas, né? E aí eu acho que facilitou bastante. E só respondendo também a pergunta da doutora Kátia, né, que ela perguntou aqui no chat sobre se a gente teve algum apoio para fazer a mídia, né, do projeto, a gente utiliza o Canva, que é um programa para fazer esse tipo de coisa, de marketing. Aí a gente já tinha pessoas que já tinham participado de diretoria do marketing de outras ligas, e aí a gente juntou esse conhecimento, todo mundo fez um mini treinamento para saber utilizar o Canva, e aí nós mesmos fazemos as artes e publicamos. É isso. Se a Alexa quiser falar alguma coisa. Não, é isso. Realmente a Clarice, a ideia inicial assim do Instagram foi da Clarice e a gente foi moldando, né, a partir disso. E a gente, assim, queria buscar uma forma de passar a informação de modo mais prático e de um modo que seja mais fácil, que, assim, as pessoas, né, os alunos, eles já estão acostumados com esse engajamento de rede social. E a gente poder levar essas informações por esse meio, a gente acredita que facilita esse aprendizado. E, assim, não só para a prática, mas a gente tem que fazer prova, né? Querendo ou não, a gente tem que aprender informação para a prova também. Então, essas informações que a gente traz no Flashpad é também para isso, para você olhar e lembrar, guardar ali na mente, né? Para quando você for fazer a prova, você conseguir lembrar daquilo. Ah, eu vi naquele card, essa informação. Então, isso também, né? É um objetivo que a gente teve na criação do Flashpad. E, assim, estamos tendo uma ótima experiência com isso. A gente está gostando bastante. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente está finalizando. Como está falando aqui, né? A pandemia mudou todo mundo teve que se revisitar, né? Muito bacana, né? A gente está vendo que é preciso uma estrutura, que os alunos, se tiverem uma estrutura mínima, isso voa. Ana Lúcia Ferreira está aqui falando, dando parabéns pela troca de papéis, né? Inversão de papéis. Até acharia legal vocês colocarem assim, não é nem inversão, né? É alinhamento de papéis, né? Será? Não é legal? Assim, a ideia de que não precisa inverter, né? O ideal é que a gente estivesse todo mundo na mesma onda aí, né? Lindo isso, é isso aí. Achei tudo. Legal. Clarice voltou, porque o vídeo tá ruim, né, Clarice? Tá ruinzinho, mas vamos lá, né? Assim, ó, que tudo a gente fazer o aprendizado conforme Paulo Freire fala, né? Essa troca, esse processo, não existe professor, não existe aluno, existem seres humanos interagindo, né? E que coisa bacana a gente falar disso dentro do ensino médico, onde todo médico é professor. Quando a gente está diante do paciente, a gente está tendo exatamente essa troca de aprender um monte, ensinar um pouquinho, troca de experiência. Então, assim, todos de parabéns, assim, um privilégio de estar aqui. Obrigada, Clarice. Então, eu vou agradecer mais uma vez a todos, os palestrantes, aos alunos, a quem está aqui nos escutando. E antes de finalizar, eu passo para a nossa querida presidente, professora doutora Kátia Teles Nogueira, para os últimos acontecimentos da noite, que ainda tem coisa boa acontecendo. Bom, eu quero parabenizar esses alunos assim maravilhosos. Gente, eu estou muito orgulhosa de vocês, sério. Leonardo, Juliana, Alexia, Gabriele, Thaís. Gente, que coisa linda. Vocês me emocionaram. Quero ser aluna do Léo, já estou lá. Luciana, eu estou na tua frente, tá? Então, assim, muito bacana. Monitoria, a gente estava discutindo aqui antes da gente entrar. Eu fui monitora e tá assim, sabe, nos top 5 da minha vida acadêmica e médica, enfim, da minha trajetória toda até chegar como presidente da SOPERJ. A monitoria está lá.
top 10, top 5, porque foi muito importante. Eu acho que foi ali que eu tirei essa vontade de ser professora também, além de médica, né? Então, eu fico muito feliz. A experiência da Luciana também fantástica. Como essas famílias devem ter ficado acolhidas, né? De receber uma ligação do hospital público, como foi falado aqui, né? Eu acho assim, deve ter sido realmente muito, muito emocionante. Eu fico pensando aquela mãe com aquele filho asmático em casa, não está sem crise nenhuma, mas, poxa, só de ligar e alguém me tranquilizar, que felicidade. Então, estão todos de parabéns, Clarice, Adriano, Luciana, Maria Marta, estão todos de parabéns. E eu quero falar para vocês, pessoal da mídia, que vocês amam aí, gostei, estudar pelo Instagram, beleza? Amanhã no Instagram da SOPERJ, às 5 horas da tarde, vai ter, vamos falar da cannabis, usos terapêuticos da cannabis na pediatria. Então, sigam lá o Instagram da SOPERJ, toda quinta-feira tem live super bacana para vocês aprenderem, se inspirarem, né, no tratamento. Tem muita coisa bacana acontecendo nas redes sociais da SOPERJ. Bom, gente, então, Diego, você está me ouvindo? A gente vai passar agora para os sorteios da noite, tá? A gente tem ainda um tempinho aqui. Diego? Sim, estou escutando. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, o primeiro sorteio vai ser de um e-book do Grupo GEM. Espera aí. Regina. Então, vamos lá. Um e-book de saúde, de pediatria. Vamos lá. Estão todos vendo o sorteador? Estamos. Tá, posso sortear? Pode. Então, o e-book... Eu fui para o número 37, que está na lista 37. de presentes. Rafael, você sabe quem é? Ana Alice Amaral e Biapina Parente. Tá, você guarda o nome... Sortuda! Sortuda, né? Pois é. Mais um e-book, também de pediatria. Vou sortear de novo. Tá. Número 66. Quem é, Rafael? Eduardo da Silva Vaz. Tá, gente, só os professores estão ganhando. Analice, Eduardo, vamos lá, vamos mexer, roda isso aí, Diego, vamos lá, mais outro e-book. Agora o Nelson do Princípios de Pediatria no e-book, hein? Vamos lá. Valendo. Agora. Número 93. Sim, vamos lá. Alexia Alves Cabral. Uau, que bacana. Tá bom, agora vamos para o manual de neonatologia também, e-book. 85. Beatriz de Oliveira Duarte. Tá, você anotou esses nomes, por favor? Só para a gente está marcando aqui, doutora. Tá. Agora vamos passar para a assinatura do Jaleco de 1 ano. Jaleco é uma plataforma de ensino, de dúvidas, tem questões de prova, é bem interessante, é bem ampla. Então vamos lá, valendo, Diego. Número 107. Mariana Dias Lopes. Tá, não sei se Mariana está aí. Então, maravilha. Analice gostou de ser sorteada, né? Menina sortuda. Bom, agora vamos sortear a inscrição para o Consoperj 2021, para quem já tem programa em 2021. Vamos lá, Diego, roda bem isso aí. Vamos lá. Número 26. Consoperj. Número 26. Isabel Rei Madeira. Olha, a Isabel já está automaticamente inscrita, tá? Eu vou... Sorteia outro, Isabel já vai. Isabel já tem. A doutora Isabel é nossa convidada de honra. Vou sortear então de novo aqui, doutora. Tá bom. 138. Vamos lá. Liliane Medeiros Pereira. Então, Liliane, você já tem programação para maio. Pessoal, boa noite. Amanhã começaremos pontualmente às 18h30, tá bom? Que a gente, na SOPERJ, a gente prima por isso, a gente fica brincando. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Então, assim,
Amanhã às 6h30 a gente está aqui de volta, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Foi realmente uma noite incrível, maravilhosa. Obrigada, Ana, tá, por estar aqui, conduzindo aqui tão brilhantemente esse nosso primeiro Vou dar tchauzinho painel. coletivo, gente. Isso. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, Parabéns. gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais sorteio. Tchau.